Vamos orar, pessoal, mais uma vez pedindo a orientação do Senhor para essa última etapa dessa manhã. Pedimos, nosso Pai querido, que nos conduzas nesse estudo, nos ajudando a entender mais a respeito da Tua Palavra, tirando dúvidas, provocando-nos também a pesquisar mais, de que cada um de nós possa sair daqui, hoje de manhã, convencido de que Tu nos falas pela Tua Palavra e que ela é autoritativa e suficiente para nós. Em nome de Jesus, amém. Eu não vou fazer uma exposição bíblica, como eu disse, mas fazer um estudo temático sobre a confiabilidade e autoridade das Escrituras, conforme está aí. Vocês podem seguir pelo Data Show. Eu estou vendo ali na tela, mas não estou vendo aqui. Está aí, né? Ah, tá. Desculpa. Ficando velho, estou meio cego, a meia distância assim. Bom, eu vou começar com a constatação dos ataques feitos à Bíblia em nossos dias. Num certo sentido, a Bíblia sempre esteve sob ataque. No primeiro século, no segundo século, à medida que os livros iam sendo escritos e reconhecidos, escritores pagãos, como Juliano e outros, né, eles dirigiam ataques ao Antigo Testamento, dizendo que era a lenda dos judeus, era um livro de um Deus sanguinário que mandava matar crianças. E a Bíblia, os livros canônicos, que nós consideramos como escritura, eles, de uma forma ou de outra, sempre estiveram sob ataque. Mas esse ataque era geralmente feito por pessoas fora da comunidade cristã. Mas a partir do século XVIII, com o surgimento do liberalismo teológico, que é um fruto do iluminismo, o ataque veio de dentro. Até então, até a Reforma Protestante, não estava em discussão, nem pelos católicos e nem pelos protestantes, se a Bíblia era a palavra de Deus. Tanto de um lado, os apologetas católicos, como de outro, os argumentadores e pensadores protestantes, ambos acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus. Ninguém estava discutindo isso. A discussão era outra. Mas com a chegada do iluminismo e do racionalismo e a influência do racionalismo dentro da teologia, dentro de algumas escolas teológicas na Europa, particularmente na Alemanha, começou a surgir uma linha de pensamento que representava um ataque direto à confiabilidade da Escritura. E a gente traça, geralmente, o início desse movimento a um professor de teologia alemão chamado Johann Salomo Semmler. Ele fez a seguinte distinção. Ele disse que ele fez a distinção entre Escritura e Palavra de Deus. Palavra de Deus é a revelação que Deus fez de si mesmo através da história, a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, a Paulo, Pedro e ao próprio Jesus. E Escritura é o registro dessa revelação. A palavra de Deus, ela é infalível e verdadeira, mas a Escritura, que é o registro disso, é humana e é falível. E ela contém erros. Então, ele fez uma separação entre palavra de Deus e Escritura que não havia antes. Porque antes, para os cristãos em geral, a palavra de Deus, a Escritura é a palavra de Deus. Toda ela é a palavra de Deus. Mas agora o Semmler disse não. A frase dele, na verdade, é essa: o maior erro em teologia é confundirmos a palavra de Deus com a Escritura. Ele disse que é o maior erro em teologia. Você confundir, porque a palavra é inerrante, mas o registro dela é humano, está cheio de erros, de vícios e reflete o pensamento da época e, portanto, você tem que saber isso aí. A conclusão é que a Bíblia não podia, então, ser identificada como palavra de Deus, absoluta, infalível, confiável e autoritativa, e ela passa, então, a ser um livro de religião como qualquer outro. Em vez de a Bíblia ser a palavra de Deus, ela se torna o que as pessoas pensam a respeito de Deus. O Antigo Testamento era o testemunho de fé da nação de Israel. O que é que Israel pensa a respeito de Deus? Está ali no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o que você tem é o que os apóstolos pensavam, os discípulos de Cristo pensaram sobre ele. E, portanto, você não pode confundir as duas coisas. E aí você começa a perder a confiança na Bíblia, na sua autoridade, na sua inspiração e na sua infalibilidade.
E aí veja qual é o próximo passo, porque isso tudo está ligado, né? Como aquela brincadeira de derrubar a primeira pedrinha do dominó. Você derruba a primeira pedrinha, ela sai e vai derrubando as seguintes, né? Ora, então, se o Novo Testamento não é a palavra de Deus, é apenas o registro da fé dos primeiros discípulos cristãos, segue-se que o que eles ensinam a respeito de Cristo representa apenas a opinião deles, o pensamento deles. E dessa forma, a religião cristã, ela é comparada a outras religiões, onde também tem livros sagrados, como o islamismo, o hinduísmo, que tem os Vedas, onde você encontra o que as pessoas acreditam a respeito de Deus. E aí o próximo passo foi negar a exclusividade de Cristo. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, o próximo passo é que a mensagem dela também não pode ser considerada exclusiva, porque há outras mensagens que podem ser igualmente verdadeiras. E aí então o liberalismo teológico passa a atacar a pessoa de Cristo Jesus, a sua divindade, começam a negar que ele ressuscitou de entre os mortos, os registros bíblicos começam a ser interpretados de uma outra maneira, como mito. E finalmente isso atinge a moral, chega-se à conclusão de que não há regras e morais e ensinamentos teológicos que sejam absolutos e permanentes, uma vez que a fonte que teria estes absolutos, ela não é confiável, porque está eivada com a fraqueza humana, a subjetividade humana, enfim, reflete a humanidade dos seus autores. O liberalismo teológico, historicamente, ele foi confrontado no século XX por muitos autores e pensadores, e muitos acham que o liberalismo teológico, como movimento, particularmente na Alemanha, ele já acabou e foi substituído por um outro movimento, a princípio a chamada neo-ortodoxia, e depois veio as chamadas novas hermenêuticas, da pós-modernidade, relativismo, uma série de outras coisas. É uma confusão muito grande, eu não vou entrar nisso aqui hoje de manhã. Mas os efeitos do liberalismo teológico permanecem até o dia de hoje. E você vai encontrar nas escolas de teologia das igrejas históricas, né, você vai encontrar professores que vão questionar a autoridade da Escritura. Eles vão dizer, a Bíblia é um livro que tem erros. Vão questionar os pontos fundamentais, a divindade de Cristo. Se ele ressuscitou realmente dos mortos, em que sentido ele ressuscitou? Foi uma ressurreição física ou é apenas uma ilusão dos discípulos? Vão falar que o Jesus da história é um, mas o Cristo da fé que você tem na Bíblia é outro. Né, que é uma projeção dos discípulos a respeito da pessoa de Jesus. Então o liberalismo, embora como movimento ele tenha passado e foi substituído por outro que não é melhor, não foi uma melhora, eu acho, mas ele continua tendo efeito hoje nas escolas de teologia. Você vai encontrar professores lá, não estou dizendo que toda ela é assim, mas tem muitos hoje professores que ensinam ou são influenciados pelo liberalismo teológico alemão. E isso representa talvez o maior de todos os ataques à Escritura Sagrada. Eu poderia falar também, mas não vou entrar nisso aqui, que num certo sentido o pentecostalismo ele poderia representar também uma ameaça à autoridade da Escritura, uma vez que algumas linhas dentro do movimento pentecostal acreditam que Deus fala hoje como falou a Abraão, Isaque e Jacó. Então, que Deus continua a trazer revelações hoje ao seu povo. E aí você tem, dentro dessa linha pentecostal, duas fontes de autoridade. Uma, a Escritura, e outra, as revelações pessoais que Deus faz, ou revelações públicas que são feitas através de profecia e uma série de outras coisas. As duas acabam competindo uma com a outra, como no catolicismo. No catolicismo romano, a teologia católica, ela afirma a autoridade da Escritura, mas a teologia católica também afirma a revelação progressiva, que Deus continua a falar através do magistério católico e do Papa quando ele se pronuncia ex cátedra. Então, foi por essa via que entrou a perpétua virgindade de Maria, a ascensão de Maria ao céu, a adoração dos santos, a doutrina do purgatório. Para o católico que é doutrinário, que sabe por que ele é católico, ele vai dizer, claro que isso aí não está na Bíblia, mas nós não aceitamos só a Bíblia. Nós aceitamos que Deus, durante a história, vem se revelando. E essas doutrinas fazem parte da revelação continuada de Deus. E aí, essas doutrinas acabam
subjugando, a revelação da Escritura, que é o que acontece em determinadas linhas do movimento pentecostal, onde se aceita outra forma de revelação. Dentro do mormonismo, por exemplo, o Mórmon não vai negar a Bíblia, mas ao lado da Bíblia ele tem o livro de Mórmon, que é a revelação que o anjo Moroni deu a Joseph Smith, quando era um menino de 16, 17 anos, trazendo a tradução de umas placas de ouro, escrito em egípcio antigo. A gente sabe a história da origem do mormonismo. Então, sempre existe isso. Quando a Escritura deixa de ser a fonte confiável e única, aparecerá uma outra fonte que vai concorrer com ela. No caso do liberalismo teológico, o ataque não é trazer uma outra fonte, mas atacar a fonte principal. Dizer que a Bíblia ela não é a palavra de Deus e que ela está eivada de erros. Então, eu estava dizendo que eu vou me concentrar só nisso aqui, não vou entrar nesses outros ataques à autoridade da Escritura que vem de algumas linhas do pentecostalismo, do catolicismo romano e das seitas, mas vamos ficar nisso aqui também. A nossa convicção é que a palavra de Deus e a Escritura são a mesma coisa. Tem até uma passagem aqui, em João capítulo 10, verso 35, quando Jesus diz: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, você vê que aqui Jesus iguala as duas coisas, não é? A palavra de Deus e a Escritura. É claro que ele estava falando do Antigo Testamento, mas pelo menos o Antigo Testamento, na perspectiva de Jesus, é a escrituração da palavra de Deus. Autoritativa, suficiente e infalível. Aqui é só uma gravura do Jerônimo no século IV, traduzindo a Bíblia para o latim, a Vulgata Latina, não é? Que acabou se tornando a versão oficial da Igreja Católica. Jerônimo era um estudioso, muito versado, e ele foi encarregado pelo bispo de Roma, na época, de fazer uma tradução que fosse autoritativa, e em latim, que era a língua falada no Império Romano. E aqui, só para mostrar como eles valorizavam a palavra de Deus. O que é que nós entendemos por Escritura? Muitos livros foram escritos e feitos entre o ano 250 a.C. e 250 depois de Cristo. Esses livros que foram escritos antes de Cristo, eles são chamados apócrifos do Antigo Testamento. Você tem o Testamento dos 12 Patriarcas, você tem Macabeus, são chamados Deuterocanônico, aliás. Você tem a Ascensão de Moisés, você tem o livro de Enoque, são chamados apócrifos do Antigo Testamento. A partir do ano 150, começaram a aparecer escritos dentro da cristandade que foram chamados de apócrifos do Novo Testamento, que era uma imitação dos evangelhos, das cartas de Paulo, do livro de Atos, e que pretendiam ser escritos, se apresentavam, alguns deles, como tendo sido escritos pelas grandes figuras do cristianismo. Então você encontra o Evangelho de Pedro, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Nicodemos, né? Evangelho de Nicodemos, narrativas de Tomé sobre a infância de Jesus. Então, uma dezena de livros. Eu dou um curso lá no Andrew Jumper só sobre apócrifos. E aí quando as pessoas vêm perguntar, mas por que a gente só aceita aqueles 27 livros do Novo Testamento, quando tem, por exemplo, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Tomé? Eu digo, é só você ler. Eu não vou nem responder. Leia o Evangelho de Judas, leia o Evangelho de Tomé e leia os 4 Evangelhos. Aí você vai saber porque que a igreja nunca aceitou esses Evangelhos. A diferença é absurda. É absurda, não é? Você lê esses apócrifos, histórias legendárias, diálogos infantis, as narrativas da infância atribuídas a Tomé, mostra Jesus com um menino muito que precisava de umas palmadas, né? Assim, fica com raiva porque esbarra num guri, e Jesus amaldiçoa o menino cai morto na hora, né? E onde Jesus pisava, aparecia assim flores. Jesus toca num passarinho, né, que está morto, o passarinho revive, sai voando. Então, narrativas da infância que é óbvio que eram lendas. Você compara com a narrativa da infância de Mateus e Lucas e você vê a diferença, a sobriedade, a historicidade, fica evidente. Então, se você tem dúvidas, a melhor coisa que eu digo a você tem um volume publicado por aí, editora Século, em São Paulo, a Bíblia Apócrifa.
que é uma coleção dos apócrifos. Compre e leia. Aí veja por você mesmo por que é que esses livros nunca entraram no cânon. Você vai ver por você mesmo. Eu não preciso nem argumentar, tá certo? Mas eu vou argumentar. A igreja reconheceu como inspirados por Deus somente 66 livros que hoje compõem o cânon adotado nas igrejas históricas. Houve discussões, houve listas diferentes, a igreja se debateu bastante, mas pelo século IV já era praticamente unânime a composição do que a gente chama do cânon sagrado, não é? A briga não tinha a ver com a autoridade desses livros, mas tinha a ver em tentar um consenso entre os núcleos da igreja que já estava espalhada com relação ao que seria considerado palavra de Deus. Alguns livros tiveram mais dificuldade em ser aceitos por questão de autoria. Ninguém sabia direito quem escreveu a carta aos Hebreus. Né? Ninguém sabe, havia várias teorias, que foi Paulo e tudo mais, teorias absurdas. Tem uma teoria que, eu não vou brincar não, mas eu vou. Tem uma teoria que dizia que foi uma mulher, né, porque é a carta mais longa do Novo Testamento e no final diz assim, eu vos escrevi abreviadamente, né? Tá lá, então... Mas eu acho essa apócrifa, essa teoria, eu não acredito nela. Bom, mas Hebreus, porque ninguém sabia quem era o autor, foi mal, viu, irmãs? Foi uma brincadeira sem graça, eu sei que foi. Mas Hebreus levou um tempo para ser incluído, mas acabou sendo. O livro de Judas, porque cita 2 apócrifos, também o pessoal olhou com desconfiança assim, mas finalmente eles reconheceram que era inspirado por Deus. E esses 66 livros, então, compuseram o cânon. Isso pelo IV século já estava resolvido, a igreja já tinha... E aqui é importante você notar uma das principais diferenças entre o catolicismo e o protestantismo. O catolicismo diz que a igreja é que formou o cânon. Portanto, a igreja está acima da Escritura. Os protestantes, na Reforma, eles disseram, não. A igreja não formou o cânon. A igreja reconheceu a autoridade intrínseca que havia nesses livros. É o livro, é a Escritura que gera a igreja e não a igreja que faz a Escritura, que determina a Escritura. Porque, veja como isso é importante. Na Igreja Católica, a autoridade maior é a Igreja. No protestantismo, nós queremos que a autoridade maior seja a Bíblia. E a diferença vem exatamente dessa disputa. Quem veio primeiro, a Igreja ou a Escritura? E para nós... A igreja não formou o cânon, a igreja reconheceu a autoridade intrínseca que havia nesses livros e reconheceu que era a legítima palavra de Deus. Os livros se impuseram pela sua própria autoridade, não por um decreto de concílio, dizendo, esses livros são inspirados. A igreja simplesmente organizou, reconheceu e enumerou aqueles que evidentemente eram a palavra de Deus. Esse conceito se perdeu ao longo da Idade Média, né, com o surgimento do magistério católico, a infalibilidade papal, o conceito de revelação progressiva, já falei um pouco disso. Mas os reformadores, eles insistiram na doutrina da autoridade das escrituras canônicas que havia sido soterrada durante a Idade Média. Um dos slogans da reforma dos protestantes, que era o slogan mais claro, era sola scriptura. Somente a Escritura. E era uma reação dos protestantes ao conceito do magistério católico, revelação progressiva e infalibilidade papal. Eles rejeitaram tudo aquilo e disseram somente a Escritura é que o juiz supremo em todas as controvérsias religiosas, é critério para exame de todos os decretos de concílios, decisões das igrejas, todas as opiniões de antigos escritores e todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, tudo isso tem que ser julgado pela Escritura. Ela e somente ela é a única regra de fé e prática. Esse foi um dos distintivos da reforma protestante, da qual as igrejas históricas, todas elas descendem, tentando recuperar essa autoridade. Aqui nesse slide eu falo um pouquinho da necessidade de uma revelação que seja confiável e salvadora, e em parte vou repetir o que já disse quando fiz a exposição de Romanos 1. Há uma revelação de Deus na natureza,
que fala a respeito da sua existência e da sua divindade e do seu eterno poder. Mas essa revelação, juntamente com a revelação de Deus na consciência, todo homem traz a imagem de Deus dentro de si ao nascer, e ele, por intuição, ele tem noções do certo e do errado e da existência de Deus. Mas essas duas revelações, a revelação natural e da consciência, elas não são suficientes para trazer o conhecimento salvador de Deus. Daí Deus aprove a ele revelar-se de maneira escrita, com os seguintes propósitos: melhor preservação da verdade. Pense em transmissão oral. Um pai passa para o filho, que passa para o filho, que passa para o filho. Nesse processo de transmissão oral vai entrar erro, vai entrar adição, diminuição. A forma mais segura é, de fato, a forma escrita. Até hoje funciona assim, não é? A gente sabe que o que vale é o que está escrito. Palavra de boca é importante, mas a gente quer um documentozinho na hora de alugar o seu imóvel, né? Você quer um contrato. Então, você sabe como funciona. Então, Deus fez escrever a sua revelação para preservar a verdade, para propagar a verdade. É muito mais fácil você propagar quando você tem uma fonte escrita. E o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo. Porque uma vez que a igreja tem a palavra de Deus escrita, isso é uma fonte para ela de conforto, de alento, de esperança e direção. Com isso é o que os protestantes afirmavam, cessaram os modos antigos de Deus se revelar. Enquanto Deus estava escrevendo a Bíblia, ele falava através dos grandes profetas, dos apóstolos, que eram canais da revelação direta de Deus. Uma vez que a revelação de Deus foi escrita e encerrou-se, então não havia mais necessidade de Deus falar através, levantar profetas e apóstolos para falar a respeito do fim do mundo, o caminho da salvação, o que é que vai acontecer com a nação de Israel, quem vai ser o anticristo, porque Deus já nos fez saber tudo isso, já está registrado. Então, aqueles modos antigos em que Deus aparecia ao profeta como Isaías, Jeremias, por isso que nós não temos mais profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e nem apóstolos como Pedro, como Paulo, que foram canais da revelação e nos deram a Escritura. Uma vez a Escritura completa, a vontade de Deus está registrada e cessar aqueles modos antigos. Não quer dizer que Deus não nos guie hoje. Não quer dizer que Deus não nos fale ao coração. Não quer dizer que Ele não nos conduza no dia a dia. Só que Ele faz isso mormente pela sua palavra, a revelação que Ele já nos deu. E por ser a revelação escrita e inspirada de Deus, as Escrituras são, portanto, confiáveis e autoritativas. Eu estou dando para vocês, assim, muito brevemente, um resumo do pensamento protestante em geral a respeito da Escritura. Quando a gente fala de inspiração, nós estamos aqui baseados lá em 1 Timóteo 3, toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando nós falamos em inspiração, nós queremos dizer que o Espírito de Deus supervisionou o processo de escrituração dessa revelação de tal maneira que tudo que os autores humanos escreveram é verdade. E isso se estende até a escolha de palavras. Não tem nenhuma palavra escolhida à toa no Novo Testamento e no Antigo. Segundo, que eles foram preservados de registrar informações e conceitos errados, geográficos, históricos, morais ou espirituais. Eles eram humanos? Eram falíveis? Eram. Mas quando a gente fala que a Escritura é inspirada por Deus, nós estamos querendo dizer com isso que o Espírito Santo supervisionou aquele processo. Quando Paulo estava escrevendo a carta aos Romanos, o Espírito de Deus estava supervisionando de tal maneira que Paulo foi preservado de escrever alguma coisa errada. Ele escreveu aquilo que Deus queria que ele escrevesse. Da mesma forma, os autores do Antigo Testamento. Quando Davi escreve um salmo, quando Moisés escreve o Pentateuco, os 5 livros atribuídos a ele, quando Isaías registra as revelações que Deus lhe deu no seu livro, quando Daniel escreve o seu testemunho lá na Babilônia, o Espírito de Deus estava agindo neles, preservando-os de escrever alguma coisa que fosse inverídica. E é isso que nos assegura que ali você vai encontrar na Escritura sempre a verdade de Deus. Ela é a própria palavra de Deus, confiável, autoritativa, infalível e inerrante. Quando a gente fala inerrante, quer dizer que ela não contém erros desse tipo que nós falamos. E aqui levanta então uma questão
muito importante. Quando a gente diz que a Bíblia é infalível, o que a gente quer dizer com isso? Os protestantes nunca imaginaram que a Bíblia caiu do céu pronta. Eles sabem que Deus fez escrever a sua verdade através de um processo e através de canais humanos. E por isso é preciso fazer as seguintes ressalvas. Há um lado humano da Bíblia. A Bíblia tem um lado humano e um lado divino. Qual é o lado humano da Bíblia? Ela foi escrita numa língua humana, por humanos como vocês e eu, inseridos em determinados contextos sociais e culturais, e há muito tempo atrás, é o que a gente chama inclusive de distanciamento, quando a gente estuda hermenêutica ou interpretação bíblica. Nós estamos distantes da Bíblia, por exemplo, temporalmente. O último livro da Bíblia foi escrito há 2000 anos. Estamos distantes da Bíblia linguisticamente. A Bíblia foi escrita em grego, aramaico e hebraico, que são línguas que não se fala mais. O hebraico de hoje não é o mesmo bíblico e o grego que se fala hoje, o demotique, não é o grego koiné do Novo Testamento. Há semelhanças, mas não é a mesma coisa. Todos os autores morreram. Se eu hoje tiver dúvidas sobre uma comunicação, eu posso me dirigir ao autor e perguntar, foi isso que você quis dizer? Mas eu não posso chegar para Paulo e perguntar, Paulo, o que é que você quis dizer quando você escreveu? O que é que nós vamos fazer com os que se batizam pelos mortos? Batizar pelos mortos, Paulo? O que é que você quis dizer com isso? Não posso perguntar a Paulo isso, porque ele está morto, né? Não posso. Não posso perguntar a Pedro, Pedro, o que é que você quis dizer que Jesus foi pregar os espíritos em prisão depois da morte? Você está dizendo que Jesus foi ao inferno pregar lá? Não posso perguntar a Pedro isso, né? Bem que eu gostaria, né? Mas eu não sei, não posso fazer isso. Então, há uma distância entre nós e os autores da Bíblia. Há uma distância entre nós e a cultura em que a Bíblia foi escrita. A cultura do Antigo Oriente, ela não existe mais. As questões que foram levantadas naquela época, elas não existem mais hoje. Então, há um grande distanciamento entre nós e a Bíblia, porque ela tem esse lado humano. Deus usou pessoas no tempo e no espaço que falavam uma língua particular, numa cultura, para escrever a sua revelação. O que é que isso me obriga a estudar? Tenho que estudar grego, tenho que estudar hebraico, tenho que estudar aramaico, tenho que estudar a história antiga, tenho que estudar arqueologia, tenho que estudar tudo isso para poder vencer o distanciamento. Porque nesse sentido a Bíblia é um livro como qualquer outro, é um livro antigo. E para a gente entender o que ela está dizendo, nós precisamos de gente que traduz a Bíblia para você. Para você é muito fácil hoje, você abre sua Bíblia, está lá em português. Você tem dezenas de versões, inclusive. Mas você imagina o trabalho que isso dá, não é? Quem traduziu, as equipes que traduziram, tinha que conhecer a língua original, conhecer a arqueologia, cultura da época. Às vezes aparece o que a gente chama de rapax legomena. É uma palavra que só aparece uma vez na Bíblia toda. Você não tem a menor ideia do que ela significa, porque você não pode comparar com outras ocorrências do termo em outros contextos, para você ter uma ideia. Então você tem que pesquisar na literatura da época, ler lá a literatura egípcia, da Síria, dos medos e persas, você tem que ler um monte você tem que ler lá a literatura dos romanos ou o grego clássico para você ver se encontra um correspondente àquela palavra para você traduzir correto. Então são anos de trabalho que precisam ser realizados para que você abra sua biblinha hoje aí e você está lendo em português, beleza, uma tradução confiável, porque teve gente que teve que vencer essa distância cultural, temporal, autoral e linguística para que você hoje tivesse a Bíblia em português. Então, ela tem um lado humano, a gente tem que reconhecer isso, não é? Ela é um livro antigo, oriental, e precisa, então, ser interpretado e traduzido. E agora vem, o que é que isso significa? Quando a gente diz que a Bíblia não tem erros, que ela é infalível, nós não estamos dizendo que as traduções são infalíveis. Nenhuma tradução é infalível. Quando a gente fala de infalibilidade, a gente fala de infalibilidade nos originais. Tá? Nos originais, naquilo que Paulo escreveu em grego, aquele manuscrito de Romanos, ele é infalível, não tem erros. Aquele manuscrito foi copiado, né? Traduzido, e no processo existe a possibilidade de erro, já que quem é inspirado é Paulo e não o tradutor, né? E não o intérprete. Então,
nós não estamos dizendo que a sua tradução Almeida, ela é infalível ou ela é inerrante. Os autores das traduções, eles se esforçam o máximo possível para fazer um trabalho que corresponda. E é uma dificuldade muito grande, porque as teorias de tradução hoje, elas são variadas e conduzem, às vezes, a um efeito diferente. Existem duas teorias básicas de tradução. A primeira, a chamada equivalência formal, que tenta traduzir o texto original palavra por palavra, para ser o mais fiel possível ao texto. Então, quem usa a equivalência formal? A Bíblia Trinitária dos Gideões, a Bíblia Fiel da Sociedade Bíblica, a tradução trinitariana da Sociedade Trinitariana do Brasil, eles usam esse sistema, e a própria Almeida Corrigida, que é a Almeida Antiga, não é? Ela usa o sistema de tradução formal. Então, dá alguns exemplos. No Antigo Testamento, vou dar um exemplo daqui a pouco, peraí. A outra, porque aí eu vou comparar. O outro sistema de tradução é a equivalência dinâmica. Em vez de traduzir palavra por palavra, o tradutor primeiro entende a frase no original e procura o equivalente na língua receptora. Não é uma tradução palavra por palavra, mas sentido por sentido. Exemplo. Então, quem é que usa esse tipo de linguagem? Bíblia na linguagem, esse tipo de tradução. Bíblia na linguagem de hoje, que já é mais uma paráfrase, não é? A Almeida atualizada, ela usa uma combinação dos dois. A NVI usa mais a dinâmica do que a formal. Acho que são as principais, né? São essas aí. Veja a diferença. Aí você vê como é difícil. Você pega um salmo de Davi, em que literalmente Davi diz assim: Deus abençoa o meu chifre. No hebraico. A tradução formal, ela vai traduzir: Deus abençoa o meu chifre. E aí você vai ler e vai dizer: epa, né? Não estou entendendo isso aí. A tradução da equivalência formal, ela vai entender que chifre em hebraico significa poder, que é uma alusão ao boi, que era o animal mais poderoso que eles conheciam. Então traduz: Deus exalta a minha força. Então veja que nem sempre uma tradução literal é a mais fiel. Você tenta achar um equivalente ao sentido que esteja hoje. Por exemplo, outro exemplo no Novo Testamento agora. Para os gregos, e em grego, a sede das emoções era as tripas, as entranhas. E eu entendo por que eles pensavam isso, porque é a primeira coisa que é afetada quando a gente fica com medo, né? Não é? Dá um frio na barriga, não é o que vocês estão pensando, dá um frio na barriga. Não é? Na primeira coisa que a gente fala até, dá um frio na barriga. Então, lá, eu acho que é em Colossenses ou em Efésios, Paulo diz assim: amai-vos com entranhas de misericórdia. Então, uma tradução literal traduziria assim: amai-vos com entranhas de misericórdia. Mas o que é que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo, e aí vem a tradução da equivalência dinâmica: amai-vos de todo o coração. Porque para nós ocidentais, a sede das emoções está onde? Enquanto que, na verdade, a tradução correta seria: amai-vos com a vossa mente, né? Porque a gente sabe hoje que as emoções estão aqui. Mas fica chato você chegar para namorar e dizer: eu te amo com toda a minha mente, né? Não faz sentido, né? Você vê que linguagem é um negócio complicado. Mas então, meu conselho: tenha uma tradução que você usa como principal, e eu recomendo a Almeida, que é a que eu vi que vocês usam aqui, que eu uso também, mas comprem outras. Bíblia na linguagem de hoje, NVI, tá? Só não recomendo a freestyle, tá? De jeito nenhum. Aquilo ali, eu acho que o problema da Bíblia freestyle é o nome Bíblia. Tira a palavra Bíblia e pronto, porque Bíblia não é, tá? É só tirar a palavra Bíblia, tá bom? Então você pega essas versões e você compara. Você lê, você estuda e você compara e você vai ver. Elas vão concordar na grande maioria dos tempos, das vezes, e quando tiver uma discordância, aí você vai para os comentários. Você vai para as notas de rodapé, você vai ver por que tem essa diferença. Mas, no geral, elas nos dão uma visão muito boa. Eu me demorei muito aqui, porque essa questão de tradução, eu sei que é uma questão que muita gente tem, não é? E que é uma questão prática, mas elas não são inerrantes. Inerrante é o autógrafo, o original escrito pelo autor. Existem muitas cópias que contêm variantes. No processo de copiar,
o texto grego, os escribas às vezes pulavam a linha, copiavam a mesma linha 2 vezes, ou até intencionalmente mudavam palavras. Só que a gente tem 5.000 manuscritos do Novo Testamento, e tem uma ciência chamada alta crítica, aliás, baixa crítica, ou manuscritologia, que trabalha na comparação e na colação de manuscritos. Então, nós temos certeza de 95% do texto original hoje. E os 5% é mudança assim, em vez de Jesus Cristo, Cristo Jesus. Em vez de mas, também. São alterações que não mexem com o sentido geral. Os grandes problemas textuais têm a ver com o final de Marcos 16, porque em alguns manuscritos antigos, Marcos termina no verso 18, não tem aquela parte final em que Jesus Cristo disse, em meu nome farão milagres, falarão outras línguas. Nos 3 principais documentos antigos não consta. Então alguns perguntam se aquele final de Marcos é original. A seção da mulher adúltera em João 8 não consta dos principais documentos mais antigos. Aquela passagem, estou deixando vocês com dúvida, né? 1 de João 5, onde fala assim, são 3 os que testemunham no céu e 3 os que testemunham na terra, chamada a coma ruaneus, em latim, que é uma que não tem nesses manuscritos mais antigos. São essas 3 passagens que hoje existe dúvida sobre elas são autênticas ou não. Mas mesmo que você tire as 3, não vai alterar em nada o sentido geral da Escritura. Nenhuma doutrina da Escritura será afetada por isso. Há boas razões para acreditar que esse material é original. O problema é que no processo de cópia, alguns textos não trazem isso. A gente não sabe se foi omissão do copista, não sabe se o copista inseriu um texto da cabeça dele. Então, essa é uma questão que é muito discutida hoje, mas ela não afeta a nossa confiança na Escritura, não é? Quando a gente diz que a Bíblia é infalível, a gente não quer dizer com isso que tudo que ela... Não estamos querendo dizer com isso que a linguagem bíblica ela é científica. Isso aqui é importante porque uma das acusações que se faz contra a Bíblia é que ela tem erros científicos. Por exemplo, a Bíblia fala do universo como se fosse geocêntrico. Exemplo, o Salmo que diz assim, o sol se levanta numa extremidade do céu, percorre toda a sua extensão e se senta no outro. Não tem um salmo que fala disso? Como herói que vai vitorioso no seu caminho, começa na extremidade do céu e vai até a outra. Não tem um salmo que fala isso? A pessoa, olha aí, erro. Porque o autor bíblico pensava que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno dele. Quer dizer que a Bíblia não tem erro? Olha um erro científico aí. Outro erro. Quando tem a relação das aves que não se pode comer no livro de Levítico, vem dizendo assim, não coma urubu, não coma, também é claro, não coma o corvo, não coma isso, não coma aquilo, e não coma o morcego. O morcego entra na lista das aves. Olha, está vendo um erro científico, todo mundo sabe que morcego não é ave, é um mamífero. Não é? Então, olha aí mais um erro científico, não é? Aí no mesmo capítulo, quando está dizendo dos animais que não pode comer, está dizendo assim, você não vai comer o animal que não tem unha fendida, mas rumina. Por exemplo, a lebre. Olha, a gente sabe que o coelho não é ruminante. O que acontece é que quando o coelho acaba de comer, ele fica mexendo com a boca. Então dá a impressão que ele está ruminando como a vaca. Aí o autor bíblico tacou ele na lista dos ruminantes. E o pessoal diz, está vendo aí, a Bíblia tem erro científico. Né? A resposta, dá uma risada com isso, né? A resposta é o seguinte, é o que a gente chama de linguagem da observação. A linguagem bíblica, ela não é científica, mas ela é a linguagem do observador. Para quem está na Terra, quem se move é o Sol. E até hoje, na era científica, a gente diz o Sol nasceu, ou não? Então, a Bíblia, ela fala da linguagem do observador. Para quem está na Terra, observando, quem se move é o Sol. E sinceramente, é ridículo você querer que os hebreus no Antigo Oriente tivessem a taxonomia moderna. Taxonomia é a classificação dos animais, que muda constantemente. Para o hebreu, quem tinha asa e voava era ave. Tinha asa e voava era ave. Era essa taxonomia do Antigo Oriente. Você agora não pode pegar a taxonomia do século XXI,
não é? E querer que o hebreu daquela época se conforme a isso, porque inclusive essa taxonomia nossa, ela pode mudar. Pode chegar um tempo em que o morcego pode ser considerado ave, sei lá. Veja que acusação absurda. Da lebre é a mesma coisa. Para quem observa, parece que a lebre está ruminando. Então a Bíblia não se propõe a descrever os fenômenos naturais com a linguagem científica, e nem pode, porque a ciência é de 200 anos para cá. A ciência moderna é de 200 anos para cá. Não, como poderia você exigir dos autores bíblicos que se expressassem na linguagem científica? Então veja que esse tipo de ataque é falta de boa vontade, né? É capcioso até, né? Você querer esse tipo de coisa. Mas o pessoal diz isso aí. Quando a gente diz que a Bíblia não tem erros, nós não estamos dizendo que ela não tem aparentes contradições. Tem sim. Tem aparentes contradições. Exemplo, dá uma só. O relato da cura de um cego em Jericó. Tem nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Um evangelho diz que Jesus curou o cego na entrada de Jericó. O outro evangelho diz que Jesus curou o cego na saída de Jericó. E o outro diz que ele curou 2 cegos na entrada. É só você ler o relato e você vai ver. Né? Então, não é uma aparente contradição. Então, alguém está errado aí, ou não. E aí, então, os críticos da Bíblia estão dizendo, alguém está errado, ou os 3 estão errados. Né? Como é que você pode confiar num relato em que aparece essa contradição? Bom, mais uma vez, a questão da má vontade. Porque você pode dar explicações do tipo assim. Bom, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, Jesus entra na cidade e 2 cegos, dos quais um era o mais conhecido e que falava, o outro estava quieto, não é? Começa a gritar, pede para ser curado, e vai acompanhando Jesus à medida que Jesus atravessa a cidade, e Jesus o cura na saída. Então, um autor bíblico descreve a história, dizendo que foi um cego, porque um era o mais conhecido, né? Na verdade era 2, mas um é que estava falando. E ele resume como se o fato tivesse todo acontecido no começo. O outro resume o fato como tivesse acontecido na saída. E o outro menciona os 2. Eles se complementam. É impossível essa explicação? Não. É possível. E tem uma explicação arqueológica interessante. Descobriram a antiga Jericó, na década de 50, que eram 2 cidades ligadas por um caminho. A entrada de uma era a saída da outra. Depende do ponto de vista do qual o autor do Evangelho estava escrevendo. Então, tem que satisfaz completamente e não satisfaz, eu sei. Mas, em vez de dizer que tem erro, vamos esperar a arqueologia. Vamos esperar alguma outra descoberta que nos ajude a ver o texto mais corretamente antes de dizer que um dos autores estava errado. Só que o pessoal se precipita, né, para dizer, está errado, está errado. O pessoal negava a existência de Jericó. Para vocês saberem, não existia Jericó, até que foi descoberto Jericó. Então vamos esperar. Também, eu sei que tem aqui o próximo ponto, né, que às vezes a informação numérica e quantitativa é vaga. Especialmente no Antigo Testamento, quando você compara 1º e 2º livro dos Reis e 1º e 2º livro das Crônicas, que tratam das mesmas coisas. E às vezes há diferença de números no mesmo relato. Então isso pode ter sido por erro de escriba, ou às vezes o autor arredonda. Não é simplesmente dar um número redondo, como a gente faz até hoje. Quantas pessoas tinham lá no evento? Tinha umas 400 pessoas. Se você for contar, tinha 312. Né? Mas arredondando, você dá 400 pessoas. Né? Ou então 300. Então, às vezes, esses números são dados de maneira arredondada na Bíblia. Eles não são precisos, né? Não são exatos. Há passagens difíceis de entender, que a gente não sabe até hoje? Sim. Quando Jesus, por exemplo, conta a parábola do administrador infiel. E diz assim, das riquezas iníquas fazei amigos, para que quando estas vos faltem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. O que é que isso quer dizer? Eu não sei. Tem pelo menos 10 interpretações diferentes desse dito de Jesus. Continua sendo uma cruz, né? A gente chama de crux interpretativa. É um nó que a gente não consegue desatar. Mas isso quer dizer que a Bíblia tem erros? Não. Está dizendo que ela tem passagens que a gente não tem ainda conhecimento suficiente para entender.
e que há discussão sobre ela. Nem toda passagem da Escritura é totalmente clara como outras. O próprio Pedro disse isso, se referindo às cartas de Paulo. Ele disse que nas cartas de Paulo há pontos difíceis de compreender e que aí os inconstantes, eles torcem para a sua própria perdição. Para a sua própria perdição. Então, há partes difíceis na Bíblia? Eu entendo tudo o que a Bíblia diz? Não. Há aparentes contradições? Existem. Tem erro nas cópias? Sim. Traduções são completamente confiáveis? Não. Nada disso afeta o fato de que Deus revelou a sua verdade e a fez escrever toda, e que o livro que você tem na mão, você pode abrir e ler como sendo a palavra de Deus para a sua vida. Tá? Bom, estou chegando ao fim. Aqui tem uma relação de provas que a gente geralmente usa. O pessoal lá atrás não vai ler porque é a letrinha pequenininha, né? Desculpa aí. São provas que geralmente a gente usa para demonstrar que a Bíblia de fato é inspirada por Deus e a palavra de Deus. Elas não funcionam para quem não quer crer. Quem não quer crer, você pode dar o argumento que quiser, não adianta. Mas elas são usadas, né? As reivindicações que os autores do AT e NT fazem de que Deus falou com eles e que eles estão escrevendo o que Deus mandou. O próprio testemunho que Jesus Cristo deu das Escrituras do Antigo Testamento. As evidências da ciência, particularmente as informações do design inteligente, da sintonia fina do universo, da complexidade da vida humana, da impossibilidade do surgimento espontâneo do código, do DNA e das informações. Tudo isso bate com o que a Bíblia diz de que o mundo foi gerado por um Deus que do nada criou tudo o que existe. As evidências da arqueologia, que longe de desacreditar a Bíblia, elas vêm ano a ano trazendo provas e mais evidências da veracidade do seu conteúdo. A excelência do conteúdo da Bíblia é um livro que não está preocupado em agradar homens, mas exaltar a Deus e nos colocar no nosso devido lugar. As vidas transformadas por ela, a harmonia de todas as suas partes, a mesma mensagem do Gênesis e Apocalipse, apesar de que foi escrito num longo período de tempo, o alvo ou escopo do seu todo, que é dar glórias a Deus, cumprimento de profecia, a preservação da Bíblia em meio a todos os ataques. Para vocês terem uma ideia, nós temos 5.000 manuscritos do Novo Testamento, e o pessoal ainda questiona o conteúdo. Você sabe quantos manuscritos a gente tem das obras de Platão? Quase nada. As obras de Platão preservadas em escritos de outras pessoas, e ninguém duvida que existiu Platão e que Platão escreveu aquilo. Agora, quando é a Bíblia, né? Não, aí é mito, aí tem erro, aí tem não sei o quê. É o livro mais bem atestado do mundo. Só do Novo Testamento, 5.000 cópias. Recentemente descobriu-se no Mar Morto, às margens do Mar Morto, nas chamadas cavernas de Qumran, rolos de Isaías datando de antes de Cristo. Datando de antes de Cristo, 250, 150 anos antes de Cristo, que foram preservados por uma comunidade de monges, provavelmente essênios, que eram descendentes dos fariseus ou dos saduceus, tem discussão, e que tinham fugido de Israel para viver como monges naquela região, e durante o ataque dos romanos para destruir Jerusalém no ano 66 até o ano 70, eles preservaram essa biblioteca em cavernas, que eram grutas assim, nas encostas dos montes ali do Vade Qumran, que é o nome do local, né? E que foram descobertas na década de 50 por um pastorzinho árabe, procurando uma ovelha que se perdeu. Ele viu um buraco assim e jogou uma pedra para ver se o bodinho estava lá, né? Aí ele viu, foi barulho de caco, de um pote quebrando. Aí ele entrou, se arrastou por dentro do buraco e encontrou o primeiro pote contendo um rolo, que era o rolo de Isaías. Ele puxou e tirou e disse, que coisa interessante, levou para o mercado para vender. Não sabia que estava na mão com uma cópia de Isaías com 2.000 anos. E aí foi vendendo, partiu em pedaços, né? E foi vender lá no mercado. Até que bateu na mão de um colecionador judeu. O cara, que é isso aqui? Aí o cara saiu atrás, né? Como é que você pegou isso? Não, foi fulano que vendeu. E aí então a coisa virou sensação mundial. É considerada a maior descoberta do século passado, os manuscritos do Mar Morto, atestando a precisão dos nossos livros. O texto de Isaías que você tem hoje, e que a gente só tinha manuscritos de 1.000 anos depois de Cristo, agora nós temos atestação de mais 1.100 e poucos anos atrás desse livro, né? E aí,
Quem não quer acreditar, não vai acreditar. Você pode dar a evidência que você quiser, mas ele não vai, se Deus de fato não mover o coração. Meu tempo já acabou, eu ia falar um pouquinho sobre a interpretação da Escritura, mas aqui... Tá, então tudo bem. Não. O próximo passo, lógico, uma vez que você assume a Escritura, tudo bem. Mas agora como é que a gente interpreta? Por que os evangélicos leem, os protestantes leem e chegam a conclusões diferentes? As conclusões que a gente chega diferentes, elas não são tão diferentes assim. E quando você senta com uma pessoa para conversar, e você vai afinando as diferenças, você vai ver que a concordância é muito maior do que a gente pensa. Eu tenho tido essa experiência de sentar com gente que a princípio, aí eu digo assim, esse cara é completamente diferente de mim. A gente começa a trabalhar as diferenças e vê, e no final a gente descobre que pensa muito mais conjunto do que não. Se a Bíblia é o que ela é, o primeiro princípio é que ela é a sua melhor intérprete. A primeira regra de interpretação é: Escritura se interpreta com Escritura. Uma passagem que é obscura no lugar, ela é clara em outro. E se você não entende o que é que Pedro está dizendo, procure ver se Paulo explica melhor. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Lucas diz assim: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Espera aí, Lucas está dizendo que todo pobre vai para o céu, aí eu leio Mateus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ah, eu entendi qual é a pobreza a qual Lucas se refere. Mateus me ajuda a interpretar Lucas. Estou dando apenas um exemplo, não é? Em que a melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. Segunda coisa, sempre usar a harmonização para a solução do que aparenta ser uma contradição. Porque se a Bíblia é inspirada por Deus, os autores foram inspirados por Deus, eles querem dizer a mesma coisa, embora eles usem linguagem diferente, figuras diferentes, contextos diferentes, e a audiência seja diferente, mas eles devem estar dizendo a mesma coisa se o autor final da Bíblia é Deus. Então você procura sempre trabalhar harmonizando as palavras da Escritura. Uma outra regra, e essa é super importante, que há um sentido único. Eu sei que não parece isso, você pega o Salmo 20, já vi gente dizendo, cada vez que eu leio a Bíblia tem um sentido diferente para mim, tem uma coisa nova. Veja só, o sentido é sempre o mesmo, a aplicação daquele sentido é que varia. Salmo 23 só quer dizer uma coisa: Deus é o meu pastor e cuida de mim. Mas esse sentido vai ser diferente, quer dizer, a aplicação desse princípio vai variar quando eu estiver doente, quando eu estiver passando por uma necessidade financeira, mas o sentido é um só. Então não existe isso de múltiplos sentidos na Escritura. O texto quer dizer o que o seu autor quis dizer, o autor inspirado. Essa é a melhor regra. Exemplo, você pega a famosa parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece a história. Jesus contou uma vez a parábola. A história é de um judeu que descia de Jerusalém para Samaria, foi assaltado, deixado à margem da estrada. Passaram 2 judeus, um sacerdote e um levita, que não ligaram para ele. Mas aí passa um samaritano, que era inimigo natural do judeu. E aí socorre o judeu, né, cuida das feridas dele, leva para uma hospedaria para ele repousar e paga as despesas dele e vai embora. É um texto bonito, todo mundo conhece essa parábola. No século segundo, terceiro, um pai da igreja chamado Orígenes fez a seguinte interpretação dessa parábola. O homem que desce de Jerusalém para Samaria é Adão. O assalto é a queda no pecado. O judeu, o levita e o sacerdote representam a lei que não pode salvar o homem. O bom samaritano é Jesus, que coloca vinho nas feridas, que é o seu sangue, levanta o homem, que é o novo nascimento, coloca em cima do jumento, que é o evangelista, e leva para o hotel, para a estalagem, que é a igreja. E diz ao estalageiro, que é o pastor, está aqui 2 moedas, que é o batismo e Santa Ceia. Cuida dele até que eu volte, que é a segunda vinda. Perfeito, não é? O que está de errado com essa interpretação de Orígenes? A pergunta é, foi isso que Jesus quis dizer quando ele contou essa parábola?
E aí você vai dar uma lida no contexto e você vai ver que Jesus contou essa parábola para responder à pergunta: quem é o meu próximo? Então a parábola não é uma descrição do Evangelho. Se você pega essa parábola e faz esse tipo de aplicação, você está alegorizando o texto. Você está dando ao texto um sentido que não é o sentido original. Para nós, a Bíblia só tem um sentido em cada passagem, que é aquele pretendido pelo autor. Se você escrever no Facebook alguma coisa, ou no Twitter, ou no seu blog, e alguém vier e interpretar errado o que você está dizendo, você não vai ficar com raiva? Você vai dizer assim: não foi isso que eu quis dizer. E o que é que vai estabelecer o que é que você quis dizer? A sua intenção. É isso que eu quis dizer. Então, a intenção autorial ainda continua sendo o critério maior para determinar o sentido do texto. O que é que o texto está dizendo? Aí você vai responder: o texto está dizendo o que Paulo quis dizer. E o que é que Paulo quis dizer? Aí você vai estudar a introdução à carta aos Romanos, por que é que ele escreveu, a quem ele escreveu, quando ele escreveu, em que circunstâncias, o que é que essa palavra quer dizer, o que é que esse parágrafo quer dizer, para você descobrir a intenção de Paulo. A intenção está preservada no texto. Então essa regra é importante porque, gente, isso previne as famosas alegorias. Gente que pega a passagem da Bíblia e voa, né? Sai imaginando coisas, interpretações absurdas que não tem nada a ver com a Escritura. A Bíblia quer dizer aquilo que ela está dizendo. O sentido está contido nas palavras. O sentido natural, lógico, óbvio, só é figurado quando o texto diz. Quando Jesus disse: eu sou a porta, você não vai tomar aquilo literalmente, né? Jesus não é uma porta. É claro que aquilo é uma metáfora, mas o texto exige que você interprete metaforicamente. Não é isso? Mas você, quando você começa a alegorizar, a ver metáforas, espiritualizar onde não tem, aí abre a porta para esse tipo de aberração que você vê aí. Gente baseando doutrinas e interpretações estapafúrdias da Bíblia, né? Que não tem nada a ver, que não presta atenção no contexto original, imediato, histórico, gramatical, nada. Faz uma leitura assim, completamente alegórica da Bíblia. Então, é lamentável. A Bíblia tem um sentido único, daí necessidade de estudo do contexto e, finalmente, depender do Espírito de Deus para que Ele nos guie. Já que Ele inspirou, Ele é o mestre que nos guia no entendimento. E nós devemos, então, depender dEle e pedir que Ele nos oriente em tudo isso. Terminando, então, podemos confiar plenamente em tudo que a Bíblia nos diz, pois é a palavra de Deus. Devemos nos submeter à sua autoridade, reivindicações, promessas, advertências, orientações e instruções. Devemos guiar nossa conduta, decisões, escolhas e toda a nossa vida pelos seus ensinamentos, normas, promessas e encorajamentos. E podemos anunciar o Evangelho com convicção, sabendo que Deus honrará a sua própria palavra aqui registrada. Termino aqui com o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água. E aí vai o salmo, que é um salmo que é a abertura do livro dos Salmos. Alguns acham que Davi colocou esse salmo aí de propósito, porque ele abre a coleção de salmos e resume o ensinamento dos salmos. O que é que os salmos nos ensinam? Que feliz é o homem que anda na palavra de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ajuda a amá-la, praticá-la, nos submeter a ela, interpretá-la e anunciá-la ao mundo. Em nome de Jesus. Amém.